muita alegria a toda a galera da internet. Hoje, começando um trabalho novo aqui pela internet, galera, começamos o Café com Axé. Um momento que certamente será histórico, gente, onde todo o pessoal que faz vídeo pela Umbanda, que trabalha Umbanda, que leva a informação de Umbanda, transfere informação e que está querendo uma Umbanda sempre maior, para levar a Umbanda ao seu lugar de merecimento, um lugar de glória e de luz, estamos reunidos aqui para mostrar o quê? Que existem muitas diferenças entre nossos terreiros, de muitas formas e doutrinas, mas que todos aqui têm um objetivo em comum, que é o desenvolvimento, a elevação da nossa religião. Eu sou Márcio Caim, sou do programa Umbanda Boa do YouTube, sou umbandista há 20 anos, sou sacerdote desde 2009 e sou pai pequeno no terreiro onde eu trabalho, que é a Sociedade Espírita de Umbanda Bom Pastor, em Sorocaba. Vou deixar que os meus colegas se apresentem, começando aqui com o Rodrigo, a partir da minha esquerda. Saravá, Umbanda, estamos aqui felizes com esse encontro e essa oportunidade de marcar o processo histórico da religião. Eu sou Rodrigo Queiroz, diretor da plataforma Umbanda EAD, presidente do Instituto Cultural Aruanda em Bauru, e vamos dar início ao nosso Café com Axé. Saravá Umbanda, meus irmãos, saravá a todos, é uma honra estar aqui com esse povo maravilhoso aqui. Meu nome é Paulo Ludogério, sou sacerdote do Núcleo Umbandista de Magia Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda. Sou fundador do Para Sempre Umbanda, onde trabalho com a Derte, com o Roberto Angeli. Sou filho de santo da tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Castro, uma tenda há mais de 60 anos. E estou muito honrado de estar aqui hoje com todo mundo. Saravá Umbanda, meus irmãos. Gostaria de deixar meu saravá também para todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Cristiano Nascimento, sou dirigente do Templo de Umbanda, Caboclo Tupinambá, Manhamajá e Ogumbermá, que fica em Guarulhos. Já existe esse templo há 8 anos. Sou dirigente há mais ou menos desse templo há 8 anos. E para mim é um orgulho muito grande estar com todo mundo aqui. Vai sair muita coisa boa daqui. Vou passar aqui para o Robson. Salve Umbanda, é um prazer estar aqui com todos vocês. Enaltecer o nome da nossa religião. Eu sou sacerdote do Templo Escola Cabana Luz de Aruanda, fica em Taboão da Serra. Como sacerdote há 2 anos, como umbandista há mais de 20 anos. E é isso aí, salve a Umbanda, salve todos nós. Axé, meus irmãos, meu nome é Alexandre Comino, eu sou responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, aqui em São Paulo, no Ipiranga. E você me encontra aí no Facebook, Alexandre Comino, Colégio Pena Branca, no YouTube, no Instagram e no Umbanda EAD também, Axé. Salve pessoal, meu nome é Paulo Mansur, não sou sacerdote de Umbanda, sou comediante umbandista, tenho o primeiro canal de humor umbandista do Brasil que se chama Papo da Banda, que tá no Facebook, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Snapchat. Estou muito feliz de estar aqui com essa galera muito bacana, essa galera legal, essa galera que tá afim de fazer coisas bacanas, bacanudas e divertidas para a Umbanda. Salve, salve, adeptos da Umbanda, eu sou o PH Alves, sou dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada, sou filho espiritual do Alexandre Comino já há um bom tempo e tenho um canal no YouTube, Conversa Entre Adeptos, com o foco de levar a espiritualidade e o conhecimento espiritual para todos que vêm buscar e para todos que querem aprender. E também sou fundador do EADEPS, que é um site de educação à distância sobre espiritualidade. Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Estou com todos os meus irmãos aqui que produzem conteúdo para o YouTube, tem as suas escolas, muitos deles, tem aqui a produção de conteúdo também com a forma satírica. Eu sou sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, filho de pai Paulo Ludogério, mãe Cátia Ludogério, a raiz ali da tenda Santa Rita de Cássia, e eu estou aqui também para compor e falar sobre a união da Umbanda, o que nos une, o que não une, e fazendo essa união com todos vocês. Muito obrigado a todos. Meu saravá fraterno, eu sou Davi Veronese, também sacerdote de Umbanda, dirigente da tenda da Caridade de Umbanda Missionária em Peruíbe, e junto com o Thiago Nicolau e com o Rafa Mattioli, nós apresentamos o Loucos pela Umbanda, que também tem uma pegada de humor. Muito legal. E trazendo também informações relevantes para a religião. E é satisfatório, é uma honra, é um prazer e é muita gratidão de estar com todos esses caras aqui falando e promovendo a nossa religião. Meu saravá fraterno, tamo junto. Olá, telespectador, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso Café com Axé. Para mim é um prazer estar junto desses monstros aqui da Umbanda, esses caras que trabalham Umbanda antes mesmo de eu conhecer o que era religião. Então é uma grande oportunidade. Hoje eu sou dirigente sacerdote do Templo Umbandista Pai João de Angola.
localizado na Moca, em São Paulo. E hoje aqui estou junto dessa galera para falar um pouco sobre os assuntos que nos unem, que nos separam, assuntos polêmicos da nossa religião, em prol de ter aí uma religião cada dia melhor, que possua seus fundamentos cada dia mais aprofundados dentro do que a gente acredita. Seja bem-vindo, aproveita, e hoje muita coisa vai ser falada. Bom, pessoal, este é o primeiro vídeo do Café com Axé. Retornaremos muitas vezes abordando sempre um tema diferente. Hoje a gente começa falando sobre o tema o que nos une, o que nos separa, e eu vou abrir discorrendo sobre esse assunto. Eu gostaria de dizer o seguinte: primeiro, que o que me separa de toda a Umbanda, eu estar em Sorocaba, estar fora de um grande centro como São Paulo, é uma coisa que me separa, tá? Porque eu não conhecia ninguém, não tive acesso a muitos tipos de doutrina e fiquei muito tempo focado dentro da minha cidade na forma que o meu pai de santo trabalhava. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu fui fazer o curso de sacerdócio, realmente eu entendi o quê? Que existe vida lá fora, que existem muitas teorias, muitas doutrinas a serem seguidas, e muitas eram diferentes, até chegamos algumas a serem incompatíveis com o que eu tinha aprendido, com o que eu estava aprendendo na minha cidade natal, lá em Sorocaba. Então o que acontece? Hoje eu vejo de uma forma diferente que muita gente passa pelo mesmo problema que eu, pessoas que não querem aprender coisas novas, coisas diferentes. Inclusive, vou aqui abrir para vocês, para todo mundo, para todos os meus colegas e companheiros, que eu sou uma pessoa que eu tinha um foco muito fechado com relação à magia, que é uma coisa que eu hoje comecei a abrir a minha mente através de conversa com o Comino. Isso já ajuda. O que é importante? A troca de informações, enriquecendo, abrindo a mente, abrindo a consciência. Porque eu posso falar, eu conheço os meus companheiros aqui pessoalmente há pouco tempo, mas eu posso falar o quê? Que todos aqui, por estarem aqui, pelo fato de todos estarmos aqui, já estamos extremamente devotados a querer uma Umbanda maior e melhor. Acho que todo mundo pode aprender com todo mundo, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que todo mundo deve respeitar a Umbanda que está dentro de si mesmo. A Umbanda que o Márcio pratica hoje, é uma Umbanda que é uma mistura do que eu aprendi com o meu primeiro pai de santo, com o que eu aprendi no curso de sacerdócio, convivência com uma outra mãe de santo, tá? Com as experiências da minha vida mediúnica e com as experiências que o canal Uma de Boa me trouxe. Certamente eu não vou concordar com tudo que os meus amigos pensam ou praticam, mas é necessário o quê? Haver respeito, havendo respeito para cada um, e de forma o quê? Que a gente possa se unir sempre que for necessário, levar a Umbanda à frente, discutir assuntos dos quais a Umbanda precisa para que ela possa crescer, se estabelecer, para quebrar os paradigmas do preconceito, né? Dessa falta de informação que as pessoas têm com a nossa religião, de forma que todos nós possamos todos se beneficiar, não somente nós, mas a Umbanda de uma forma geral. Saravá, meus irmãos, é o que nos une e o que nos separa. Acho que o que nos une é claro, é a intenção, né? A intenção de levar a Umbanda avante, a Umbanda para frente. Acho que é o sonho de todos nós aqui, querer a Umbanda ser reconhecida como uma religião e ser respeitada também. Acho que esse é o sonho de todo mundo aqui. O que nos separa, na minha opinião? A falta de diálogo entre nós. E hoje nós estamos aqui. Nós abaixamos a crista e estamos aqui, ó. Indiferente de umbandas, nós queremos ter uma banda aqui. O que nos separava, hoje nos uniu. E nós estamos aqui prontos para aprender uns com os outros. O que nos separa, para mim, dentro da própria religião, é a falta de diálogo. É a falta de um irmão saber respeitar o outro. Ao invés de buscar o diálogo, prefere, nas mídias sociais ou internet por aí, denegrir a imagem do irmão. Isso acaba separando. Acaba criando vertentes, e mais vertentes, e às vezes vertentes que não são sólidas. E hoje, os meus irmãos aqui, nós estamos aqui nos unindo. Abaixamos a nossa crista, sim. Tá? Por que não? Abaixamos o nosso ego. Nós estamos nos unindo porque nós temos uma intenção: fazer uma Umbanda melhor. Porque nós queremos isso. Eu quero isso. E acredito que cada um de nós aqui também quer isso. Nós temos que separar, de agora em diante, o joio do trigo. Abrir a cabeça para o diálogo. É somente através do diálogo e da união é que nós vamos poder entender as nossas diferenças. Entendendo as nossas diferenças, nós vamos estar nos unindo para um caminho sólido, que é o respeito que tanto nós queremos. Saravá Umbanda, meus irmãos. Uma das definições para o próprio conceito do termo Umbanda é a união das bandas. E a gente pode entender isso de muitas maneiras, como a união de várias crenças dentro de um mesmo processo religioso que vem a ser a Umbanda.
E numa forma mais íntima, a Umbanda, enquanto união das bandas, seria as próprias umbandas, as muitas umbandas que devem se entender como um contínuo um da outra. E aí é um ponto nevrálgico, sempre dentro de uma discussão, se eu não consigo me ver no outro como a minha continuidade, ou eu continuidade dele, ou a umbanda no outro, só porque o outro é diferente, discursa diferente, pensa em alguns detalhes mais íntimos da religião diferente de mim, e aí começa o processo de separação. A gente vem preocupado, e acredito que essa é a preocupação de todos nós aqui hoje, que chega num momento de mais de um século de religião, e apesar de muitas tentativas de diálogos e tentar talvez de alguma forma criar um consenso em questões mais difíceis a serem pensadas dentro da religião, e na dificuldade de conseguir um discurso contínuo, um diálogo contínuo, aqueles que estão querendo desenvolver um trabalho, como todos que estão aqui hoje, sentem a necessidade de uma aproximação por causa do vácuo que o trabalho solitário cria. De repente, você tem um público, mas você não tem o apoio daquele outro que tem um público também. Você não tem o fortalecimento daquele outro que veio antes, você não tem o fortalecimento daquele outro que se veio depois, tem um trabalho todo genuíno. Hoje, a gente consegue configurar, no mínimo, não sabemos se realmente isso vai se repetir mais vezes, dada a dificuldade que é fisicamente essa congregação. Mas talvez isso fica um marco histórico, como foi o evento que deu origem a isso, né? Uma brincadeira de hangout, liga para um, liga para o outro. A hora que viu, tinha toda essa galera e mais outros que não estão aqui hoje, reunidos no mesmo momento, no mesmo vídeo, e podendo falar de Umbanda sem que isso fosse um milindre, sem que isso fosse um problema. Embora não tenha se dito nada, só ficou uma brincadeira ali, mas estávamos ali juntos, né? Dando todos a sua aparição e falando um pouco do que vem fazendo pela Umbanda. O que nos une, o que deve sempre nos unir, nos nortear, é a nossa verdade. E uma verdade que ninguém pode tirar de nenhum de nós é que temos um amor. O que nos une é o amor pela Umbanda, o amor a Deus, o amor aos orixás. Isso é uma verdade que não dá para tirar de ninguém. Cada qual na sua personalidade, na sua particularidade, tem amor pela Umbanda e faz o que faz porque ama. Então, se eu não consigo me identificar no outro, nas suas particularidades, eu devo me identificar pelo amor que ele tem por aquilo que eu amo. E isso me faz um junto com ele. É isso. Antes de falar do que, na minha opinião, nos une, eu vou falar do que, na minha opinião, também nos separa. Eu acho que uma coisa que nos separa muito é a necessidade que nós temos enquanto umbandistas e até enquanto seres humanos de rotular tudo, de definir tudo, de não ver a pessoa como uma pessoa que está fazendo uma coisa que não é a mesma coisa que eu faço, mas ela é uma pessoa que faz. A gente tem a mania de querer rotular o seu Deus não é o mesmo que o meu, a sua classe econômica não é a mesma que a minha, o seu nível de escolaridade não é o mesmo que o meu. A gente tem essa mania de rotular. Isso acontece também dentro da Umbanda. Mas você pratica Umbanda esotérico, você pratica Umbanda branca, você pratica Umbanda Omblé, você pratica Umbanda Daime, você pratica e vai abrindo um leque que ao mesmo tempo é uma grande variedade de crenças, de ideias, de cultos e de etc e tal, mas também vira um leque de diferenciação que, na minha opinião, e agora estou falando na minha opinião, é desnecessário, sim? Eu acho que isso diferencia muito. Por que eu resolvi fazer um canal de humor umbandista? Por que eu resolvi fazer o primeiro stand-up umbandista do Brasil, que se chama Humor de Santo? Porque o humor é um jeito muito fácil de você alcançar uma pessoa. Você fazer uma piada, você faz com que a pessoa ria, rindo ela se desarma, e ela se desarmando, ela baixa a guarda para responder uma coisa que se você falasse no dia a dia, ela retrucaria de cara. Então se você fala assim, Umbanda é religião, aí a pessoa vira e fala assim, mas não é religião não, é coisa do diabo. Ah não, mas a minha Umbanda é melhor que a sua. Aí fica essa palhaçada. Se você fala isso com humor, a pessoa ela riu e depois aquela coisa ficou na cabeça dela. Em algum momento isso vai fazer a pessoa pensar, seja para ela descartar isso como uma besteira ou não. Isso para mim é o que separa a gente, a nossa mania de querer rotular as pessoas como praticantes de religiões ou de crenças ou de qualquer outra coisa diferentes das nossas, ao invés de enxergar as pessoas como simplesmente pessoas, que são o que elas são. E o que nos une, na minha opinião, o que nos une é o fato de que nós encontramos Deus
na Umbanda. Bento XVI falou uma vez, numa das orações dele lá, ele falou assim, que as pessoas do mundo possam encontrar Cristo dentro de sua própria religião. Eu vejo muito isso não como uma doutrinação teológica do tipo, Jesus está na sua religião, viu, hindu? Não, mas como um fato, tipo assim, que ele encontre o que Jesus pregou dentro da sua própria religião. E eu acho que nós encontramos dentro da Umbanda isso. E tem gente que vai encontrar isso dentro do islamismo, do judaísmo, do protestantismo, do catolicismo, do centro espírita. Tem gente que vai encontrar isso, inclusive, dentro do ateísmo, melhor do que gente que professa religião. Então, acho que o que nos une realmente é a vontade que a gente tem de fazer professionar, digamos assim, os ensinamentos de Jesus, mesmo a gente sendo, de certa forma, uns mané nessa caminhada espiritual. Era isso que eu tinha para dizer, já estou no meu tempo, queria agradecer, e é isso, obrigado. Uma vez eu li num dos livros do Paulo Coelho uma seguinte passagem: mas imagina que o céu é uma grande verdade, é a única verdade, o céu seria Deus. E uma pessoa pegou e jogou uma pedra para cima, e esse céu era de vidro. E por jogar a pedra para cima, o vidro se quebrou em milhões de pedaços. A verdade de Deus se quebrou em milhões de pedaços. E cada um pegou um pedaço para si desse vidro. Então cada um disse, essa é a minha verdade. O outro disse, essa também é a minha verdade. É diferente da sua, mas vieram todos no mesmo lugar. Vieram todos do mesmo céu, da única verdade. Eu acho que é assim, onde eu quero chegar com isso, que as pessoas não estão respeitando, dentro da Umbanda, a verdade do próximo, sendo que a verdade é uma só. Você pegou um pedaço desse vidro, desse espelho, eu peguei outro, ele pegou outro, cada um pegou o seu. Cada um está querendo defender ela sem pensar no próximo, sem pensar como realmente deveríamos ser. Porque, na verdade, aquele vidro era um espelho de nós mesmos. Se olharmos para cima, vamos ver o reflexo de nós. Então, o que quebrou na verdade? Foi a verdade, o espelho, ou nós se quebramos perante isso? Então, eu acho que assim, a Umbanda, ela é nessa grande banda que a gente fala, porque nós precisamos um do outro, para que ela seja única e seja parte do um. Enquanto cada um quiser e continuar querendo defender a sua verdade e esquecer que também tem que respeitar a verdade do outro, a Umbanda deixa de ser o que ela é, ela deixa de ser a grande banda. Então acho que o que desune os umbandistas é isso, você não respeitar o próximo, não respeitar o irmão, não respeitar a verdade dele e não querer provar que a sua verdade, aquele pedaço da sua verdade é melhor ou maior do que a do outro. Então, hoje a gente está fazendo o que aqui? A gente está unindo esses pedaços que cada um colheu. E quando todo mundo unir de verdade, todos os umbandistas unirem de verdade, de fato, todos os pedaços de sua verdade, a grande verdade da Umbanda será revelada. E aí sim, estaremos fazendo aquilo que Deus propôs para nós fazermos aqui, que é levar o amor, a fraternidade, o carinho, a caridade para todos que vêm até essa religião, que nos faz ser verdadeiros amores por ela, nos faz mostrar que nosso coração realmente está aberto a ela. Eu sou Umbanda e nós todos aqui somos parte desta banda, Saravá Umbanda. Meu Saravá fraterno. Então, eu entendo que a Umbanda tem uma fonte inesgotável de força e poder, que é o Lorum, suas divindades, os orixás. Mas ela tem uma fonte terrena, é Zélio de Moraes, na manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou o Caboclo das Sete Encruzilhadas manifestando em Zélio de Moraes. Isso deveria ser unânime, mas é a opinião da maioria dos umbandistas. E a partir de 1908 houve algumas tentativas de uniformização da religião. Eu acho que isso já começou a divergir muitas coisas. O papo da Umbandã, o papo da Lemúria, o outro não concordava, pouco Zélio foi citado, embora ele que incitou o primeiro congresso. Houve várias situações, depois veio o Tata Tancredo com algumas ideias. Eu acho que essa tentativa de uniformizar ou de formar um código único, um pensamento único, um linguajar único, não coube numa religião que é universalista por natureza, que recebe origens de outras religiões, bebeu na fonte delas e retirou o melhor de cada uma delas, e recebe influências de várias religiões. Eu acho que o fragmento positivo de várias religiões formaram o mosaico que é a Umbanda. Então, a uniformidade não é um caminho interessante. Eu acho que a uniformidade mais divide do que agrega. Agora, a unidade é um outros 500. Porque quando eu falo em unidade, eu estou me preocupando em entender que são as nossas semelhanças que nos unem.
E aí eu me pego no foco das nossas semelhanças e as diferenças que nos separam, eu não dou tanta importância a isso. Porque senão começa essa guerra ou essa briga de vertentes. E eu entendo as vertentes como necessárias para toda religião. Porque nenhuma escapou disso. Nenhuma religião escapou de ramificações, de vertentes, de pensamentos diferentes. O budismo não escapou, o judaísmo não escapou, o islamismo não escapou, o cristianismo não escapou. Dentro do catolicismo, várias. Dentro dos protestantes, várias. Dos neopentecostais. A Umbanda não poderia ser diferente. É natural e é importante que isso aconteça. E outras coisas que podem nos separar também é o lance, por exemplo, aí vai mais de fundamento. Algum sacerdote ou alguma linha, ou alguma vertente, alguma escola de Umbanda que tem como hábito a imolação animal, que é uma herança africanista. O outro que não tem, ele vai ver isso como separação. Ele vai ver isso como separação. Agora, se eu entendo que é melhor não entrar nessa alçada, não porque eu tenho medo, eu tenho milindre, mas é porque eu passo a respeitar a verdade de cada um dentro daquilo. Agora, eu entendo que não é bom para o meu templo. Eu entendo que não é bom para o meu sacerdócio. Mas não ser bom para mim não significa que é errado. E a última coisa que eu quero deixar claro aqui, que a outra dificuldade que nos separa muito, eu aprendi com o Exu, eu vou estourar só 5 segundos. Ele disse assim no templo: meu filho, tudo que vem de fora de demanda, de outros lugares, de outras pessoas, deixa com a gente. Agora, o que nasce aqui dentro é complicado. Então, as demandas que vêm de fora das outras religiões, dos neopentecostais, dos mercantilistas de plantão, do pastor televisivo, isso acaba nem abalando tanto a gente. Vem de fora. Agora, quando a ameaça é de dentro, quando o cara usa a mídia social para ficar ofendendo as pessoas, xingando, denegrindo o trabalho dos outros, e aí eu entendo que ele é irmão de caminhada, aí ele também se rotula como um bandista, aí tá tudo acabado, meu irmão. É isso que tem que rever. As demandas que vêm de dentro. A agressão que vem de dentro da nossa religião, é isso que temos que discutir aqui. Temos que começar a separar esses caras aí, a minha opinião é essa, e saravá. Salve, irmãos. O que nos une e o que não nos une. Vou começar a falar pelo que não une. Já tivemos conversa aqui a respeito disso e eu tenho algumas experiências internas dentro de terreiros, de situações de doutrina, de situações de falta de respeito, com todo, até com o próprio irmão, da caminhada, né? Fofoca, um sentimento que é muito ruim, entre outros, né? Mas eu entendo que isso dentro do terreiro já não cria um ambiente legal, isso não mostra o que é a nossa religião, e isso é o que eu procuro combater, maior, né? E isso se estende para fora também. Uma vez dentro do terreiro, que é o sagrado, isso passa para redes sociais e tudo mais, e levando uma imagem negativa da nossa religião, né? Então eu entendo que isso, para mim, na minha opinião, não nos une, na verdade nos separa do que é o conceito maior, que é o quê? Nós ligarmos a Deus, ao Lorum, aos nossos sagrados pais e mães orixás. O autoconhecimento, a melhora como ser humano, aprender realmente e praticar o que um preto velho vem e te fala, uma mensagem, ou que o seu próprio guia espiritual te fala, porque muitas vezes ele não fala isso ao vento, né? Muitas vezes os médiuns não escutam isso, eles não veem isso, eles não entendem isso, e eu entendo que tudo isso atrapalha, isso não nos une. O que nos une? A religião. No modo geral, a Umbanda já por si só tem esse poder de nos unir, tirando as diferenças, deixando ego, esses sentimentos que só nos atrasam de lado. É o que acontece aqui hoje, a reunião dessas pessoas que estão aqui em prol da nossa religião nos une, e eu me sinto muito orgulhoso e me sinto lisonjeado por participar desse encontro, desse café com a Axé aqui. O meu saravá a todo mundo, e salve. Para mim é fácil falar do que nos une. Ela chegou. Eu poderia falar Deus nos une, os valores dos orixás, a crença semelhante, que eu me encontro como um igual ao outro, na forma de me relacionar e viver os valores dos orixás. Aí eu ia entrar num assunto mais teológico, na minha visão, na minha interpretação. O que nos desune é gente, né? Então, tem coisa que é coisa de gente, tem coisa que é coisa de Deus. Quando a gente consegue, a partir do momento que eu consegui desenvolver o hábito de separar o que é coisa de gente, de ser humano, do encarnado, não misturar com aquilo que vem de Deus, com aquilo que vem da divindade, com aquilo que vem das entidades, né, que vem do alto, digamos assim,
eu consigo entender que o tempo do outro é diferente do meu, que a visão do outro é diferente da minha. Nós estamos aqui reunidos com o mesmo objetivo, cada um com a sua maneira de pensar. Poderia ter alguém aqui dissertando, palestrando sobre alguma coisa, e depois, tomando um café lá fora, cada um ia ter uma interpretação, uma maneira de enxergar. E isso está ligado à minha maneira de ver o mundo. Como eu enxergo Deus, como eu enxergo a vida e como eu me enxergo dentro dessa vida. É a minha realidade. E mesmo dentro da Umbanda, essa realidade muda. Dentro do mesmo templo, pessoas têm diferentes pensamentos e visões do que é o mundo, do que é Deus e como ela se enxerga nesse mundo. Assistindo a mesma aula, tendo acesso à mesma gíria, conversando com a mesma entidade, tendo o mesmo tipo de conselho, a pessoa vai absorver aquilo de uma maneira diferente. Então tem ego, tem vaidade, as pessoas têm defeitos. E como é que eu faço para me relacionar com o outro, me apegando na qualidade dele e não no defeito, naquilo que ele acerta, não naquilo que na minha visão, veja bem, na minha visão ele erra. Porque isso é só minha visão, de acordo com aquilo que eu penso como positivo e certo. O certo e o errado é muito relativo dependendo da questão. Se eu for ficar aqui falando das diferenças, de vertentes, eu acho muito bom que exista isso. Tem que ter mesmo, senão, na minha opinião, ia ser chato. Todo mundo igual robô, igualzinho, se comportando igual, fazendo igual. Então acho que dentro dessa verdade que o amigo estava falando, do espelho, uma história muito bacana, existem várias verdades e cada um segue a sua. E eu me dou o direito da minha verdade mudar, a minha verdade mudou. Eu conheci a doutrina que eu sigo hoje, há 5, 6 anos atrás, eu me relacionava com 7, 8, 9 orixás, e aí eu me dei a oportunidade de conhecer 14 orixás, sabendo que eles não são os únicos. E eu aprendi a me relacionar com esses orixás, a partir de um contato mais íntimo, de todos esses elementos que cercam a nossa religião. A partir do momento que eu experimentei isso, eu tive a minha visão, e hoje eu procuro passar isso para as outras pessoas. Mas elas também desenvolvem a visão delas. Então, viver de uma maneira pacífica é conseguir entender o ponto de vista do outro e não importa se eu concordo ou não, é respeitar. Acho que essa é uma das chaves para a gente conseguir manter uma união, que significa respeito. Então, essa é só a minha opinião e o que importa é a minha e a dos outros também. Muito obrigado. Muito bom. Eu acho que a gente está em meados de 108 anos de Umbanda, mais ou menos, e eu considero a Umbanda como uma religião nova ainda. Então, são milhares, são milhões de umbandistas buscando compreender algo que é novo na vida de muita gente que não tem, ainda nessa geração, por base, ter nascido num berço umbandista. Muitos dos dirigentes, muitos dos sacerdotes nasceram em outros berços, ou seja, beberam inicialmente, religiosamente, de outras culturas. Então a gente tem aqui, de uma forma direta, uma corrida pela busca da compreensão religiosa. E o que acaba nos separando são compreensões e visões relacionadas ao nosso repertório cultural, ou seja, aquele que vem e bebe de uma fonte espírita, ele enxerga à frente da Umbanda, ele enxerga a religião de Umbanda inicialmente sob uma ótica espírita. Aí é óbvio que aí nasce, querendo ou não, uma vertente, e aí um grupo de afinidades que pensam da forma como aquele dirigente pensa. Aquele outro que nasce num berço candomblessista e se adapta com a Umbanda, começa a criar um conceito relacionado à Umbanda dentro da sua vida, traz aquilo para dentro de si, é, por exemplo, dirigente de um templo umbandista, ele vai ter, óbvio, uma relação com o candomblé dentro do seu terreiro. E aí eu acho que a gente começa a ter, inevitavelmente, vertentes dentro da religião. Ou seja, a gente começa, de uma forma natural, criar um grupo de afinidades, onde a gente começa a separar as pessoas. A gente tem um grupo de pessoas que pensam de uma forma, outro grupo de pessoas que pensam de outra forma. E, de fato, acredito que, assim como o irmão disse, é necessário a gente ter a vertente religiosa, é necessário porque ali a gente compreende uma diversidade dentro de uma unidade que é a Umbanda. E aí é óbvio que se a gente tiver uma regra que engessa toda aquela liturgia, a gente vai ter nada mais nada menos que cópias de templos que fazem a mesma coisa de mesmas formas. E a Umbanda não é assim, visto que a Umbanda já, por natureza, tem a presença de um caboclo que tem a forma de trabalho completamente diferente da forma de trabalho de um Exu, de um preto velho. E aí a gente começa a criar algo que, se a gente não entender isso como diferenças, e que mesmo assim nós somos os mesmos, é isso que começa a separar. Então muitas vezes fundamentos, conceitos doutrinários separam, visto que eu não me enxergo no outro, enquanto, por exemplo,
eu não vejo imolação animal, sacrifício animal dentro da minha religião, visto que isso foi dito desde 1941, o outro entende que isso faz parte da religião. Naturalmente, eu olho para aquele e nesse ponto eu enxergo como diferente. Eu entro dentro de um templo, vejo o exército de Oxalá de preto, eu entendo como um exército diferente do meu. Então, isso é um pouco do que eu acho que nos separa e essa é a minha opinião. Muito obrigado. Aquilo que nos une, na minha humilde opinião, é a gentileza. A gentileza com o irmão, seja ele quem for, é o que nos une. Eu tenho uma história que pode traduzir isso. E a gentileza pode vir só de um lado, não precisa vir dos dois. Eu fui com os meus filhos de santo num terreiro visitar, levei eles para conhecer a nossa querida Umbanda. Porque a gente tem dentro dos nossos graus um período em que não pode visitar os outros terreiros. A gente vai junto. A partir de um determinado grau, a gente abre e fica à vontade, só nos avisando. Então eu levei para conhecer a nossa linda Umbanda e eu passei a gira inteira ouvindo do dirigente espiritual incorporado no seu guia. Você não ensinou isso para o teu filho? Você não ensinou isso para eles? Você não ensinou isso para aquele? Você não ensinou isso? E eu ali incorporado com o seu Zé Pilintra, muito lúcido, o que não é normal, e ele me dizendo, você tem que ser o gentil aqui. Você tem que combater defeito com virtude. Senão não vai acontecer união. Porque até hoje os terreiros eles disputam como se fossem feiticeiros um contra os outros, batendo de frente, fazendo demanda, achando que se o dele é maior, o desse aqui é maior, é porque é melhor. Isso não existe. O que nos une é a gentileza, tem que partir de alguém, tem que partir da gente. Quem não está aqui hoje não pôde vir, e a gente vai acolher nos próximos, sem problema nenhum. O que nos desune ou que tira nossa união é a vontade individual de querer ser maior do que o outro. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor, ninguém é pior, só é diferente. E a diferença, como todo mundo aqui já falou, é aquilo que traz a beleza da Umbanda. Você pode não entender isso. Você pode perguntar para si mesmo, você está ali na frente do espelho e falando, por que todo mundo não faz a mesma coisa? Por que a Umbanda não é igual em todo lugar? Pode ser igual. Você quer ser igual àquilo que eu faço? Ou tem que ser igual àquilo que você faz? Esse é o grande porém. Ela tem que ser igual? Não necessariamente. Existe a essência que une todo mundo. Só que você está preocupado, muita gente está preocupado com o detalhe, com a cor da vela, com o símbolo colocado, com a foto que foi pro Face, com o amigo que tá, e se você é amigo ou é inimigo dessa pessoa. Não. Instrumentos de trabalho, irmão, mediunidade, intermediação. Essa é a essência da Umbanda. É isso que faz a gente ter mais união e a Umbanda crescer. O resto faz a desunião acontecer. Obrigado. Eu estou muito emocionado de estar aqui nesse momento e eu quero gravar assim mesmo, com essa emoção, e quero dizer que eu estou emocionado com essa situação que a gente criou, que a gente desejou de chegar aqui hoje. A gente colocou um tema para ser falado e acho que culminou numa coisa muito bacana, que é poder ver o quanto cada um enxerga esse tema de uma maneira totalmente diferente. Cada um de nós vem de um terreiro diferente, alguns de nós até de vertentes diferentes, e eu posso dizer que o que nos une é a Umbanda e o que nos separa é a Umbanda também. Então, se eu pedir para vocês me ajudarem e eu cantar assim, ó: o sino da igrejinha faz Belém, Belém, dom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, dom. Eu meia-noite o galo já cantou. Seu tranca-rua é dono da gira.
Pai Ogum, filhos quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Com incenso e beijinho, eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, São Lorepemba de Angola. Quebra-demanda é Ogum, mexer. Quem rola as pedras é Xangô, Caô. Flecha de Oxóssi é certeiro. Então, isso, não importa de que terreiro você é, isso está em todos os terreiros. Por quê? Porque existe algo que é maior do que todos nós, a Umbanda. Em todo terreiro que você for, você vai encontrar um tranca-rua, você vai encontrar um pena branca, você vai encontrar um marabô, você vai encontrar um araribóia, você vai encontrar um baiano severino, você vai encontrar um seu Zé Baiano, você vai encontrar um Juquinha, você vai encontrar um Paulinho, você vai encontrar uma Maninha, em todos os terreiros. E o caboclo, quando vem em terra, ele não está preocupado se aquela Umbanda é branca, se aquela Umbanda é azul, se aquela Umbanda é amarela, se aquela Umbanda é trançada, se aquela Umbanda é mista. Ele está preocupado no que ele tem para dar, no que ele tem para oferecer. Então, nos une o momento que a gente entende que a Umbanda é maior do que nós. Nos separa quando eu acho que a Umbanda sou eu e o meu terreiro. Sim, verdade. Então, nesse momento, a gente está exercitando isso porque a gente enxerga que a Umbanda é maior do que nós. E a minha gratidão por a gente estar junto aqui hoje, fazendo isso. Muito obrigado. Uma salva de palmas, né, galera? Sombra, cola comigo aqui, Sombra. Gostou, não gostou? Achou bacana? Achou legal? Então fica ligado no próximo vídeo do Café com Axé. E o tema é surpresa, é bem bacana, mas fique esperto e você vai ver o que é que nós temos para falar para você. Até o próximo vídeo do Café com Axé. Falou, galera! Galera, vamos dar tchau aí. Falou. 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 Falou.